Oh, meus irmãos, bom dia, graças a Deus, mais um dia chegando no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia em um ano. Nós adoramos o Senhor, porque Ele tem nos sustentado e até aqui nos ajudou o Senhor. Que todos estejam bem, todos estejam desfrutando da gloriosa paz do Senhor. E se você tiver em alguma necessidade, pode também colocar aqui embaixo o seu pedido de oração. Vamos estar ajudando uns aos outros em oração, porque precisamos estar nos auxiliando, porque os tempos são difíceis e trabalhosos, mas precisamos estar em comunhão uns com os outros e assim nos ajudar, porque breve virá o nosso Senhor. Então precisamos estar fortalecidos. Não podemos deixar, irmãos, que nada venha nos abater e nos tirar da presença do Senhor ou vir abalar a nossa fé. Que Deus abençoe este dia que Ele nos concede de estarmos aqui nos alimentando da Sua palavra, prosseguindo na nossa jornada maravilhosa, abençoada, que tem trazido com certeza benefícios espirituais sem medida para a vida de cada um dos irmãos e de você que está chegando agora também. Venha participar deste exército de leitores da Bíblia Sagrada. Estamos aqui desde o primeiro dia do ano para cumprir uma jornada de 365 dias. Todos os dias aqui juntos, lendo a palavra do Senhor. E se você não pode ler no momento, você ouça a palavra de Deus, porque também bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra do Senhor. Vamos então, meus irmãos, a nossa leitura de hoje, prosseguindo no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, e já estamos nos capítulos 18, 19 e 20. Deus venha nos abençoar, que o Espírito Santo de Deus venha nos revelar as maravilhas da lei do Senhor e da sua santa palavra. Vamos então, no momento reservado do seu dia, você vai parar, vai estar orando, vai estar meditando na palavra do Senhor e com certeza o Espírito Santo quer falar com você, tem algo específico para o seu coração, para a sua necessidade. Amém? Então, ó, com ela na mão, a nossa Bíblia Sagrada, vamos estar lendo então o capítulo 18. Capítulo 18 de Ezequiel. O Senhor me disse o seguinte: por que será que na terra de Israel o povo vive repetindo o ditado que diz: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos? Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que vocês nunca mais repetirão esse ditado em Israel, pois a vida de todas as pessoas pertence a mim. Tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. A pessoa que pecar é que morrerá. Imaginem que exista um homem verdadeiramente bom, correto e honesto. Esse homem não adora os ídolos dos israelitas, nem come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos. Ele não seduz mulheres casadas, nem tem relações com mulher durante as regras. Não engana nem rouba ninguém. Devolve aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo. Dá comida a quem tem fome e roupa a quem está nu. Quando empresta, não cobra juros altos, recusa-se a fazer o mal, e em qualquer questão as suas decisões são justas. Obedece aos meus mandamentos e guarda cuidadosamente as minhas leis. Esse homem é correto e viverá, diz o Senhor Deus. Imaginem também que esse homem tem um filho que rouba, mata e faz coisas que o pai nunca fez. Esse filho come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos
e seduz mulheres casadas. Engana os pobres, rouba e fica com aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo. Ele vai a templos pagãos, adora ídolos nojentos e empresta dinheiro a juros altos. Será que ele vai viver? Não, não vai. Ele fez todas essas coisas vergonhosas e morrerá por causa delas. Esse filho será culpado da sua própria morte. Agora imaginem que, por sua vez, esse filho tenha um filho. Esse filho vê todos os pecados que o pai cometeu, mas não segue o seu exemplo, não adora os ídolos dos israelitas, nem come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos. Não seduz mulheres casadas e não explora nem rouba ninguém. Ele devolve aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo. Dá comida a quem tem fome e roupa a quem está nu. Ele se recusa a fazer o mal e não empresta dinheiro a juros altos. Guarda as minhas leis e obedece aos meus mandamentos. Ele não morrerá por causa dos pecados do pai. É certo que viverá. O pai dele enganou e roubou e só prejudicou os outros. Por isso morreu, por causa dos seus próprios pecados. Mas vocês perguntam, por que é que o filho não sofre por causa dos pecados do pai? A resposta é essa. É porque o filho fez o que era correto e bom. Ele guardou as minhas leis e as seguiu cuidadosamente, e por isso é certo que viverá. Aquele que peca é que morre. O filho não sofrerá por causa do pecado dos pais, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. Se um homem mau parar de pecar, se guardar as minhas leis e se fizer o que é certo e bom, não morrerá, é certo que viverá. Todos os seus pecados serão perdoados e ele viverá porque fez o que é certo. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor Deus. Não, eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. Mas se um homem correto deixar de fazer o bem e começar a fazer todas as coisas más e vergonhosas que os homens maus fazem, será que ele vai continuar a viver? Não. Nenhuma das boas ações que ele praticou será lembrada. Ele morrerá por causa da sua infidelidade e dos seus pecados. Mas vocês dizem, o que o Senhor faz não está certo. Escutem aqui, israelitas. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo? Pois o modo de vocês é que não está. Quando um homem direito para de fazer o bem e começa a fazer o mal, e então morre, ele morre por causa do mal que praticou. Quando um homem mau para de pecar e faz o que é certo e bom, ele salvou a sua vida. Ele compreendeu o que estava fazendo e deixou de pecar. Por isso é certo que ele não vai morrer, mas continuará a viver. E vocês, israelitas, dizem, o que o Senhor faz não está certo. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo, não é? Pois é o modo de vocês que não está. Agora eu, o Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, que vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixem que os seus pecados os destruam. Abandonem todo o mal que vem fazendo
e criem dentro de vocês mesmos um coração novo e uma mente nova. Israelitas, por que vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam. Capítulo 19. O Senhor Deus me mandou cantar uma canção de tristeza a respeito de 2 reis de Israel. Que Leoa era sua mãe. Ela andava com o bando e criava os filhotes no meio dos leões. Ela criou um filhote e o ensinou a caçar, e ele se tornou um devorador de gente. As nações ouviram falar e o apanharam numa cova. Puseram uma argola no nariz dele e o arrastaram para o Egito. A leoa viu que as suas esperanças estavam perdidas. Aí criou outro filhote e ele se tornou um leão feroz. Quando já estava crescido, andava com os outros leões, aprendeu a caçar e tornou-se um devorador de gente. Destruiu fortalezas e arrasou cidades. Cada vez que ele rugia, o povo da sua terra tremia de medo. Os povos se reuniram para combatê-lo. Veio gente de todos os lados. Estenderam as suas redes de caça e pegaram na armadilha. Puseram uma argola no nariz dele e o puxaram para dentro de uma gaiola. Então o levaram para o rei da Babilônia. Eles o deixaram preso para que nunca mais se ouvisse o seu rugido nos montes de Israel. Israelitas, a mãe de vocês era como uma parreira plantada perto de um ribeirão. Ela estava cheia de galhos e produzia muitas uvas, porque havia bastante água. Os seus galhos eram fortes e cresceram até se tornarem cedros reais. A parreira cresceu tanto que os seus galhos chegaram até as nuvens. Todos viram como era alta e cheia de galhos. Porém, mãos furiosas a arrancaram pela raiz e a jogaram no chão. O vento leste secou as suas uvas, os seus galhos foram quebrados, eles secaram e foram queimados. Agora a parreira está plantada no deserto, numa terra seca e sem água. O seu tronco pegou fogo, o fogo destruiu os seus galhos e as uvas. Os seus galhos nunca mais serão fortes, nunca mais serão cetros reais. Esta é uma canção de tristeza que tem sido cantada muitas vezes. Capítulo 20. Passaram 7 anos, 5 meses e 10 dias desde que os israelitas haviam sido levados para o cativeiro. Então alguns líderes vieram falar comigo para saber a vontade do Senhor. Eles chegaram e se sentaram na minha frente. O Senhor falou comigo. Ele disse: Homem mortal, diga a esses líderes que o Senhor está dizendo isto. Vocês vieram para saber qual é a minha vontade? Pois eu juro pela minha vida que não deixarei que vocês me perguntem nada. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Homem mortal, você está pronto para julgar essa gente? Então julgue. Faça com que eles lembrem das coisas vergonhosas que os antepassados deles fizeram. Diga tudo o que eu, o Senhor Deus, estou falando. No dia em que escolhi o povo de Israel, fiz uma promessa a eles. No Egito, mostrei aos israelitas quem eu era e disse:
Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Nessa ocasião, prometi que ia tirá-los do Egito e guiá-los a uma terra que eu havia escolhido para eles, uma terra boa e rica, a melhor de todas. Eu lhes disse: joguem fora os ídolos nojentos que vocês amam e não se manchem com os falsos deuses do Egito, pois o Deus de vocês sou eu, o Senhor. Mas eles se revoltaram contra mim e não quiseram me ouvir. E não jogaram fora os seus ídolos nojentos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Eu estava pronto para fazê-los sentir, ali no Egito, a força da minha ira. Porém, não fiz isso a fim de não trazer desonra para o meu nome, pois na presença do povo no meio do qual os israelitas estavam vivendo, eu havia anunciado que ia tirá-los do Egito. E assim os tirei do Egito e os levei para o deserto. Eu lhes dei os meus mandamentos e lhes ensinei as minhas leis, que dão vida a quem os cumprir. Como sinal da nossa aliança, mandei que eles guardassem o sábado e assim lembrassem que eu, o Senhor, os separo para que se dediquem somente a mim. Mas também no deserto, os israelitas se revoltaram contra mim. Desobedeceram as minhas leis e rejeitaram os meus mandamentos, que dão vida a quem os cumprir. Profanaram completamente o sábado. Eu estava pronto para fazê-los sentir a força da minha ira e acabar com eles ali no deserto. Eu não os destruí, a fim de não trazer desonra para o meu nome, pois as outras nações viram que tirei o povo de Israel do Egito. Além disso, no deserto, jurei que não os levaria à terra que eu tinha dado a eles, uma terra boa e rica, a melhor de todas. Fiz esse juramento porque eles rejeitaram os meus mandamentos, desobedeceram as minhas leis e profanaram o sábado. Eles tinham prazer em adorar os seus ídolos. Porém, eu tive pena deles e não os matei, nem acabei com eles lá no deserto. Em vez disso, eu disse aos seus filhos: não guardem as leis que os seus antepassados fizeram, não sigam os costumes deles, nem se manchem com os seus ídolos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos. Façam do sábado um dia sagrado, de modo que seja um sinal da aliança que fizemos. O sábado fará com que lembrem que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Mas esses filhos também se revoltaram contra mim. Desobedeceram às minhas leis e não guardaram os meus mandamentos, que dão vida a quem os cumprir. Eles profanaram o sábado. Eu estava pronto para fazê-los sentir a força da minha ira, matando todos ali no deserto. Porém, não os destruí, a fim de não trazer desonra para o meu nome entre as nações que me viram tirar o povo de Israel do Egito. Então fiz um novo juramento no deserto. Jurei que ia espalhar os israelitas pelo mundo inteiro. Fiz isso porque rejeitaram os meus mandamentos, desobedeceram as minhas leis, profanaram o sábado e adoraram os mesmos ídolos que os seus antepassados tinham servido. Então lhes dei leis más e mandamentos que não produzem vida. Deixei que se tornassem impuros, trazendo as suas próprias ofertas. Deixei que matassem os seus filhos mais velhos, oferecendo-os em sacrifício.
Isso aconteceu para que ficassem cheios de medo e para mostrar que eu sou o Senhor. Por isso, homem mortal, conte aos israelitas o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo a eles. Os pais deles também me insultaram de outro modo com a sua infidelidade. Quando eu os trouxe para a terra que havia jurado dar-lhes, eles viram os montes altos e as árvores que dão sombra e ofereceram sacrifícios em todos eles. Eles me fizeram ficar irado por causa dos sacrifícios que queimaram e das ofertas de bebidas que trouxeram. Eu perguntei: que são esses lugares altos aonde vocês vão? Por isso, desde aquele tempo, eles têm sido chamados de lugares altos. Agora, diga aos israelitas o que eu estou dizendo. Por que é que vocês precisam cometer os mesmos pecados que os seus antepassados cometeram? Porque têm de correr atrás dos ídolos deles. Até hoje vocês apresentam as mesmas ofertas e se tornam impuros por causa dos mesmos ídolos, queimando vivos os seus filhos como sacrifício. E aí, vocês israelitas ainda vêm me perguntar o que eu quero. Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que não deixarei que vocês me perguntem nada. Vocês já resolveram que querem ser como as outras nações, como aquela gente que mora em outros países e adora árvores e pedras, mas isso nunca acontecerá. Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que governarei vocês com mão forte, com todo o meu poder e a minha ira. Mostrarei a vocês o meu poder e a minha ira quando eu os ajuntar e trouxer de volta todos os países por onde foram espalhados. Eu os levarei ao deserto das nações e ali os julgarei cara a cara. Eu os condenarei agora, como condenei os seus antepassados no deserto do Sinai, diz o Senhor Deus. Eu os dominarei com firmeza e farei com que obedeçam a minha aliança. Tirarei do meio de vocês os que são rebeldes e pecadores. Eu os tirarei das terras onde agora estão vivendo, porém não os deixarei voltar à terra de Israel. Então eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor Deus diz: e agora todos vocês israelitas, continuem a adorar os seus ídolos, mas aviso que mais tarde terão de me obedecer e nunca mais desonrarão o meu nome, apresentando ofertas aos seus ídolos, lá na terra de Israel, no meu monte santo, no monte alto de Israel. Todos vocês, povo de Israel, me adorarão. Ficarei contente com vocês e esperarei que me tragam os seus sacrifícios, as suas melhores ofertas e os seus presentes santos. Eu farei com que voltem dos países onde estão espalhados e os ajuntarei, e então aceitarei os sacrifícios que vocês queimam. E assim mostrarei às outras nações que eu sou santo. Quando eu os trouxer de volta a Israel, a terra que prometi dar aos seus antepassados, vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então vocês lembrarão de todas as coisas vergonhosas que fizeram e de como se tornaram impuros. Ficarão com nojo de vocês mesmos por causa de todas as coisas más que fizeram.
Vocês, israelitas, ficarão sabendo que eu sou o Senhor, pois não os trato como merecem, por causa das suas ações más e perversas. Mas o que faço é para proteger a minha honra. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, olhe para o sul. Fale contra o sul e profetize contra a floresta do sul. Diga a essa floresta que escute, pois o Senhor Deus está dizendo o seguinte: Vejam, estou acendendo um fogo que destruirá todas as árvores secas e todas as árvores verdes. Nada poderá apagar as chamas. Elas se espalharão do sul ao norte e queimarão todos os rostos. Todos verão que fui eu, o Senhor, que acendi esse fogo, fogo que ninguém pode apagar. Eu respondi: Ó Senhor meu Deus, não me faça dizer essas coisas, pois todos estão dizendo que eu falo somente por meio de comparações. Amém, meus irmãos. Aqui nós encerramos a nossa leitura de hoje. Agradecemos a Deus pela sua santa palavra, por mais essa oportunidade que temos, porque é sempre um privilégio poder ler e ouvir a palavra do Senhor, porque é lendo e é ouvindo que a nossa fé é fortalecida, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Nos chamou muita atenção o capítulo 20, porque fizemos uma leitura anterior, onde o Senhor coloca como ele trata o pecado dos pais e dos filhos. E essa é uma grande mensagem do profeta Ezequiel, porque o povo israelita acreditavam que eles estariam sofrendo as consequências dos pecados dos pais deles. Mas aqui a mensagem do profeta Ezequiel dada pelo Senhor é que cada um era responsável pelos seus próprios pecados. Cada um sofreria a condenação dos seus próprios pecados. E o Senhor fez Ezequiel estar relatando como que desde o Egito, o povo está inclinado aos ídolos, está inclinado à imoralidade e à idolatria, considerado pelo Senhor um adultério espiritual contra o Senhor, deixando o Senhor de ser único nos corações deles. E o Senhor vem mostrando desde os seus antepassados como eles se portavam. E o Senhor relata no capítulo 20 que um homem bom, ele vai ter vida e o homem mau vai ter a morte. Mas se esse filho, pelo exemplo do pai, querer fazer o que é bom, o que é reto, ele viverá e não sofrerá o castigo do pai, porque cada um tem a sua escolha. Cada um vai responder pelos seus atos diante de Deus. E a mesma mensagem nos é dada hoje ao Evangelho. O Senhor nos dá a oportunidade de aceitar a Jesus como único e verdadeiro Salvador. E a decisão é pessoal. Você escolhe servir a Deus ou não servir. Mas se você começou a servir e se desviou e voltou às práticas mundanas, coisas que desagradam e afrontam a santidade de Deus, você certamente morrerá. Mas se você permanecer, certamente você viverá. E aquele que começou praticando más obras, mas se arrependeu em seu coração, porque esse é o desejo do Senhor, que todos se arrependam e venham
a pedir o perdão ao Senhor e se reconciliar com Deus e passar a fazer o que agrada ao Senhor. Então, o homem que inicia sua trajetória desagradando ao Senhor, vivendo em pecados, mas se arrepende e volta-se para ele, ele tem vida se ele permanecer até morrer. Então, meus irmãos, que possamos permanecer, que não tenhamos a nossa salvação como garantia, porque hoje estamos servindo ao Senhor. Não, a garantia é estar constantemente servindo ao Senhor. Nós não cremos que uma vez salvos, salvos para sempre, porque nós precisamos estar praticando a nossa vida espiritual, a nossa decisão por Cristo todos os dias. Nós precisamos estar obedecendo a palavra do Senhor todos os dias, até que o Senhor volte ou até que Ele nos leve, porque precisamos permanecer naquilo que temos aprendido, que temos ouvido, e servir ao Senhor com alegria e sermos santos como Ele é santo. Aleluia! Então, irmãos, continuemos, vamos prosseguir para o alto, sabendo que temos uma recompensa maravilhosa nos céus, o qual o nosso Senhor mesmo nos dará. Amém, meus irmãos? Deus abençoe sua vida, você seja fortalecido no Senhor para estar a cada dia trilhando esta jornada espiritual. A jornada que te leva ao céu, que te leva ao Pai, porque o Senhor Jesus é o caminho que nos conduz. E ninguém vem a Deus, ao Pai, a não ser por Jesus. Jesus é o caminho. Vamos perseverar neste caminho, não vamos nos desviar, para que não venhamos a perecer, porque o Senhor nos amou de tal maneira que Ele deu Jesus por nós, para que não pereçamos, mas para que tenhamos a vida e vida eterna. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, neste dia, minha irmã. Você que chegou, está conosco aqui no canal, seja bem-vindo e venha continuar trilhando essa jornada da leitura da Bíblia e também a jornada espiritual, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Comece a trilhar os caminhos, o caminho Jesus, aleluia, que te conduz à vida e vida em abundância. Fiquem todos com Deus. Aquele abraço fraternal da irmã Daniele. Deixe aqui seus comentários, vamos interagir, vamos deixar uma palavra, um versículo que te chamou a atenção e que Deus encha de ricas bênçãos a vida de cada um e das suas famílias. Em nome de Jesus. Amém.